Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula de diversificação, uma aula extremamente importante para nós diminuirmos o risco da nossa carteira. Isso mesmo. O primeiro quesito nosso aqui é não perder dinheiro e manter a segurança. E o objetivo da diversificação é esse: reduzir o risco, tentar maximizar os retornos e também fazer com que a gente aloque os nossos recursos de uma forma estratégica e inteligente. Vamos acompanhar então nessa aula o que é diversificação. E aí, pessoal, bora lá aprender sobre diversificação, assunto extremamente sério e importante. A gente vai entender o que é diversificação, por que da diversificação, a questão do risco, a questão da correlação dos ativos, da quantidade de ativos que você deve ter em sua carteira, como diversificar e onde você alocar os seus recursos para a diversificação. Então, é importante demais você prestar atenção e a gente vai começar dizendo o que é a diversificação. E a diversificação é você realmente alocar os seus recursos de forma variada em diversos locais, mas toma cuidado, né? Existe um critério para você alocar os seus recursos. Então, a diversificação é a alocação de recursos de forma inteligente. Então, você cria um portfólio de ativo e, consequentemente, né, dentro desse portfólio, você tem uma variedade de ativos dentro deste portfólio. E a técnica utilizada da diversificação é realmente gerenciamento de risco. A gente está gerenciando o nosso risco, né? Justamente para manter a segurança, para nós não perdermos dinheiro. É isso mesmo. É o primeiro passo, o primeiro objetivo aqui é a gente não perder dinheiro. Então, gosto muito de trabalhar na questão da segurança da sua carteira, justamente para mitigar os riscos da nossa operação. Então, trazendo uma ilustração para vocês aqui, bem tranquilo entendimento, né? Ações, renda fixa, fundos, mas pode ser outros ativos também, né? O que significa a cesta? É justamente os setores, né? Você não colocar tudo em um setor só. Por exemplo, se você colocar em banco, tudo em banco, né? 5 bancos ali, principais bancos que a gente tem, você pode perceber que há um movimento de criação de digitalização, principalmente, né? As fintechs, por exemplo, Nubank, PicPay, entre outras fintechs, que podem abalar os resultados dos bancos. E, consequentemente, né, já vem a premissa: não colocar tudo no mesmo setor. Esses dias veio um seguidor e me perguntou: Roberto, posso colocar aí, comprar os 4 principais bancos que a gente tem? Não é inteligente fazer isso. A gente precisa realmente diversificar, não alocar os nossos recursos somente em um setor, porque se aquele setor tiver problemas, nossa volatilidade, né, da carteira vai ser muito alta. Então, de acordo aqui com a ilustração que a gente tem, é bom a gente sempre diversificar a carteira e, consequentemente, não colocar tudo na mesma cesta, né? Não coloque os ovos na mesma cesta. Você já está cansado de escutar isso. Então, é isso. A diversificação realmente é para mitigar os riscos. E o que não é diversificação? A gente entra aqui com o propósito de não diversificação, né? Essa famosa ilustração aqui de colocar tudo no mesmo cesto, né? Você vai lá e coloca todos os produtos na mesma cesta. Por exemplo, você tem uma fruteira onde você coloca todos os produtos ali dentro, né? Um produto está estragado, uma banana estragada vai contaminar outros produtos e, consequentemente, é isso que acontece no mercado financeiro. Não faça isso, né? Não concentre os ativos em um único local. E pulverização, né? Aquela pessoa que atira para tudo quanto é lado, não sabe o que está fazendo. Essa é uma forma desinteligente de você alocar os seus recursos, começar a atirar para tudo quanto é lado, sem entender o mínimo da diversificação, o objetivo da diversificação e o porquê que ela surgiu. Então, as pessoas que pulverizam, elas fazem uma mistura extensa, né? Tem 50, 60, 70 ativos na carteira e isso pode afetar diretamente no resultado da sua carteira. E claro, não existe uma receita de bolo. Isso, diversificação, não é receita de bolo.
Não existe algo concreto. Ah, você tem que fazer isso e pronto. Nós estamos com mais de 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores e, consequentemente, né, nenhuma carteira é igual a outra. Cada um vai ter um feeling, um sentimento para realmente alocar os seus recursos. Então não há uma receita de bolo, né? Não existe um conceito da diversificação mais apropriada para todos, né? A gente tem um conceito de diversificação, que eu estou falando nessa aula, mas a gente não tem um padrão para todo mundo. E é isso aí, mas o porquê que a gente faz a diversificação? Justamente para reduzir o risco do portfólio. Né? Premissa básica, reduzir risco. Diminuir a volatilidade também. A gente vai poder diversificar entre setores, entre regiões, que eu vou falar daqui a pouco, e consequentemente, né, diminui a volatilidade. Porque alguma empresa pode performar positivamente e outra empresa pode performar negativamente. Consequentemente, as duas se balanceiam e, consequentemente, né, diminui a volatilidade da sua carteira. E, claro, né, a premissa básica do Warren Buffett, que é regra número 1, não perder dinheiro. Um dos motivos o qual a gente diversifica. Não perder dinheiro. Segurança. Claro que a gente está no ambiente de renda variável, mas a gente diversificando, a gente com certeza, né, pode diminuir as chances de perder dinheiro. E nunca esqueça da regra número 1. Então, não perca dinheiro de nenhuma forma. Viver em rendimentos é isso. Você fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não para ter dor de cabeça. Por isso, um dos critérios que eu utilizo para a minha análise em primeiro momento é segurança. E agora a gente entra aqui onde, né? Onde que eu vou colocar esse dinheiro tudo que eu recebo, esses milhões que eu recebo, né? Diferentes ativos. O que seria um ativo, né? Vou aqui colocar como informação ações, fundo de investimento imobiliário, né? Pode ser um CDB ali, uma LC, uma LCI, moedas estrangeiras, por exemplo, o dólar, né? Isso são ativos. Tá? E quais são as classes dos ativos? As classes são renda variável e renda fixa, né? E a gente pode entender que existe o investidor A, B e C aqui que eu coloquei como exemplo. O investidor A, ele coloca 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Existe sim esse tipo de investidor. Existe também o investidor B, que coloca 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Também existe esse tipo de investidor. E também tem o investidor C, que coloca 100% em renda variável. Não é aconselhável você fazer isso justamente porque você precisa ter as suas reservas financeiras. Mas você também pode colocar em setores diferentes. Por exemplo, aqui que eu coloquei o setor bancário, né? Se você alocar os seus recursos só no setor bancário, reforçando, né? Você pode ter problemas. Assim como você só colocar no setor elétrico, né? Regulamentações aí do governo podem afetar diretamente a sua carteira. Mas enfim, também você pode colocar em diferentes geografias, né? O mundo inteiro aí para você investir também, não só no Brasil. O Brasil tem uma ótima oportunidade para você investir, indiscutivelmente, mas claro que a gente precisa avançar os conhecimentos e diversificar a nossa carteira também de forma geográfica. Onde que a gente vai colocar? Em alguns produtos também lá de fora. Por quê? Tem o risco sistemático país. O que é o sistemático país? Onde afeta só aquele país. Pode ocasionar alguma coisa aqui no Brasil, né, que só afete o Brasil. E, consequentemente, a gente está sujeito a esse risco sistemático do país. Por exemplo, não para de chover aqui no Brasil. Só chove, chove, chove. E a gente vai ter alguma complicação por causa disso. Isso pode realmente afetar a sua carteira de alguma forma. Mas, claro que se você alocar seus recursos também em outro país, a sua carteira já reduz essa volatilidade que pode ter, né? O que é possível também você fazer, alocar seus recursos em moedas fortes, por exemplo, o dólar, né? Empresas exportadoras, por exemplo, WEG, Klabin, né? A WEG é uma empresa que realmente está recebendo, né, a maior parte da sua receita já em dólar e, consequentemente, faz com que você dolarize a sua carteira. Mas também tem as ações americanas, as stocks, as BDRs, os REITs e as ETF também que você pode colocar o seu dinheiro. Por exemplo, uma ETF IVVB11, que replica as 500 maiores empresas
dos Estados Unidos. Então, é isso. Diversificação geográfica também, diversificação entre setores, classes e ativos, né? Procure de alguma forma diversificar sua carteira com essa metodologia de localização também, né? Eu falei aqui de risco sistemático de país, eu vou mostrar para vocês aqui neste momento essa questão do risco, né? Porque tem o risco sistemático e o risco não sistemático. Qual que é o exemplo de risco sistemático que a gente teve no momento, né? Que é o risco sistêmico, que pode abalar, por exemplo, o mundo todo, né? Isso afeta todas as empresas, né? Pandemia, coronavírus, realmente pode afetar todas as empresas, indiscutivelmente. A gente percebeu isso no coronavírus, onde teve reflexo em todas as empresas. Algumas mais, algumas menos, mas realmente teve reflexo. Um outro exemplo do risco sistemático é que algumas empresas elas podem se beneficiar do PIB maior, né? O PIB vai aumentando, isso quer dizer que a economia vai melhorando, a economia melhorando, as pessoas tendem a consumir mais, as empresas tendem a produzir mais, e aí, consequentemente, né, todas as empresas se beneficiam com o aumento do PIB. O inverso também é verdadeiro. Redução do PIB faz com que tenha um impacto aí nas empresas, demissão, desemprego, no caso, consequentemente aquele transtorno que vocês já estão habituados a ver aqui no Brasil. Mas também tem um risco não sistemático, né? Influencia apenas algumas empresas, alguns setores. Por exemplo, falta de água, Sanepar, né? Pode faltar água no Brasil todo e, consequentemente, afetar só aquele setor, né, de saneamento. Então, já vê aí a oportunidade de você diversificar também entre setores. E claro, um exemplo mais simples aqui é a questão do petróleo. O impacto do petróleo pode diretamente, né, claro que vai afetar diretamente a Petrobras, mas não diretamente pode afetar o Banco Itaú, né? Claro que pode ter uma volatilidade, mas bem pouco, né? Correlação entre eles é negativa, né? Vou explicar um pouquinho sobre correlação daqui a pouco, mas bem pouco, né, será afetado o Itaú nesta questão do petróleo em si, né? Por exemplo, que nem realmente lá na época do coronavírus teve a questão do petróleo, onde Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos não paravam de fabricar, muita oferta, um problema na demanda, reduziu a demanda, consequentemente despencou o preço do barril, né? Maior oferta, menor demanda e o preço lá embaixo e, consequentemente, afetou diretamente a Petrobras. E eu trago dois cases aqui. O investidor A, né, com 5% de Petrobras, vai ter um impacto menor que o investidor B, que tem 30% de Petrobras. Então, o impacto, quanto maior, né, você alocar os seus recursos na empresa, maior será o impacto. Isso é totalmente lógico. E agora a gente vai entrar aqui como a gente vai fazer isso. Como que eu vou fazer isso, Roberto? Você faz da seguinte forma, entendendo o seu perfil. Tá? E qual que é o seu perfil? Seu perfil pode ser arrojado, pode ser moderado ou pode ser conservador. Normalmente ali o perfil conservador ele vai alocar os seus recursos na renda fixa, títulos do governo, CDB, LCI, LCA. Aí também tem os produtos ali do perfil moderado, que também vai alocar os produtos na renda fixa, né, os seus recursos na renda fixa e também na renda variável. Já o perfil agressivo, arrojado, ele vai colocar ali mais na renda variável. Esse é o meu perfil, justamente porque o que faz eu colocar os meus recursos? Rentabilidade e idade, né? Idade também é um fator que faz com que eu seja agressivo, né? Então, de acordo com a sua idade, você pode ser mais agressivo ou não, porque a gente tem aversão à perda. Se a gente perder dinheiro, a gente tem a possibilidade de recuperar ele novamente com o tempo, né? Por exemplo, se uma pessoa de 60 anos vai lá e coloca todos os seus recursos na renda variável, e aí tem algum tipo de problema, e aí perde o dinheiro, e consequentemente, né, aquele tempo para você recuperar novamente todo o seu patrimônio já fica aí impossível de recuperar, né? Mas aí também a gente entra num fator de correlação de ativos que eu vou apresentar daqui a pouco, dar uma pincelada.
questão do risco não sistêmico, né, que é o risco diversificável, eu vou explicar agora porque eu entro nesta parte importante. Quantos ativos eu posso ter na minha carteira? Quantidade é importante, sim. Então, eu coloco aqui desta forma, tá? Uma média de 15 a 20 ativos na carteira. É um número muito bom, extremamente importante. Quem criou essa metodologia foi o R. Markowitz. Então você pode consultar as bibliografias de R. Markowitz e olha só que bacana esse portfólio, né? Entendendo como funciona a diversificação dos seus ativos. Não adianta a gente colocar muitos ativos na nossa carteira, porque realmente o risco não vai reduzir mais. Se a gente colocar poucos ativos na nossa carteira, aumenta o risco. Isso aqui a gente consegue diversificar. Isso aqui a gente não consegue diversificar. Isso aqui é um risco não sistemático. Isso aqui é um risco sistemático. Então, a gente, claro, pode colocar mais ativos na carteira de acordo com a nossa gestão do risco, né? Seu tempo de administrar essa carteira, você pode sim colocar 25, 30 ativos, mas perceba uma coisa, não adianta você ficar colocando diversos ativos na sua carteira, porque o risco não vai reduzir. Ok, Roberto, entendi. Mas para facilitar, eu vou trazer esse exemplo aqui, ó. Carteira alfa com 20 ativos e peso de 5% em cada carteira. Legal. Carteira beta com 40 ativos e peso de 2,5 cada. 40 ativos, 2,5 vai dar 100. 20 ativos, peso de 5 vai dar 100 também. Esse retorno aqui ele está muito pulverizado. Consequentemente, se essa carteira aqui, alfa, tiver um ativo que aumente de valor, você vai estar realmente ganhando mais. Por quê? Se o ativo aqui que você tem 5%, aumenta mais 5%, você vai ter 10% do ativo. E aqui, se você tem aqui nessa carteira o mesmo ativo e ele aumentar de valor, o peso dele também vai ser aumentado, claro, mas não tão quanto a carteira alfa. Só que você vai me perguntar, Roberto, o inverso também é verdadeiro. Sim, mas, por exemplo, se você tiver uma carteira bem pulverizada, provavelmente você vai ter mais de uma, duas, três empresas do mesmo setor e, consequentemente, se aquele setor for abalado, você vai ter um impacto muito grande de volatilidade na sua carteira. E é isso. Só reforçando aqui, questão dos ativos, não adianta você ter mais de 20 ativos na sua carteira. Mas sem problemas você colocar também, não vamos brigar por causa disso. É tudo gestão de ativo. A gente precisa entender um pouquinho de estatística também para diversificação. Aqui é um conteúdo um pouquinho mais denso, eu não vou trazer de forma tão esmiuçada para vocês, tá? Mas a gente precisa entender que os ativos eles se correlacionam entre si. E essa correlação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ela é uma correlação perfeitamente positiva, ela é igual a 1. Se ela é uma correlação perfeitamente negativa, ela é menos 1. Consequentemente, a gente entende que é muito difícil ter um ativo com a mesma correlação. Até mesmo o mesmo ticker, vamos supor 3 e 4, é muito difícil eles terem uma correlação positiva. E funciona da mesma forma a relação negativa. Dificilmente a gente vai ter um ativo que se correlaciona de forma perfeita, negativa. Por exemplo, aqui de um ativo de correlação positiva, Banco Itaú e Banco Inter. Eu trago esse exemplo porque eles têm uma correlação positiva, ou seja, se há um reflexo no Ibovespa, eles vão variar de forma bem parecida, mas, por exemplo, no longo prazo, eles podem ir perdendo a correlação, ficar uma correlação negativa.
Por quê? O Banco Itaú, vocês já sabem uma metodologia que existe no Banco Itaú. E o Banco Inter, ele tem como característica, né, colocar diversos produtos no seu portfólio. E, consequentemente, né, a gente não sabe aonde vai parar o Banco Inter de tanto produto que eles estão ofertando. Então, hoje eles têm uma correlação positiva, sim, mas no longo prazo eles podem entrar em correlação negativa. Mesma coisa aqui com relação ao dólar e o Ibovespa, eles têm uma correlação negativa, ou seja, se o dólar sobe, o nosso Ibovespa desce, ou se o dólar desce, o nosso Ibovespa sobe. Essa é uma forma de entender uma correlação negativa. Existem produtos do nosso mercado que têm correlação negativa, por exemplo, banco e, por exemplo, o setor de saúde, né? Tem uma correlação, eles podem até ter uma correlação positiva, mas é bem baixo, bem próximo de zero, nula. E, consequentemente, né, a gente, entendendo essa correlação, a gente entra num critério de diversificação de forma mais concreta, mas a gente consegue atingir essa correlação de alguma forma. E, claro, né, os ativos que estão correlacionados com o Ibovespa, né, se o dólar sobe, os ativos que estão correlacionados com o Ibovespa também vão cair e assim vice-versa, né? Roberto, onde que eu acho esse tipo de informação? Aí é cálculo matemático, galera. Tem essa informação aqui da correlação. Então, a correlação perfeitamente positiva é igual a 1 e a perfeitamente negativa igual a -1 e a correlação nula é igual a 0. Aí tem as posições aqui entre a correlação positiva e a correlação perfeitamente negativa. E o cálculo que a gente faz para achar essa correlação está aqui, né? Correlação positiva, os ativos que se correlacionam positivamente, por exemplo, dois bancos, eles estão correlacionados positivamente. Correlação negativa, por exemplo, uma companhia de setor elétrico e a Ambev, elas estão com correlação negativa. Elas performam de forma diferente. E correlação nula, elas não têm nenhum tipo de correlação. A fórmula para a gente brincar vem através desta fórmula aqui e a gente precisa entender um pouco de estatística para resolver essa questão. Se você quiser o cálculo direto disso, né, você pode contratar aquele serviço da Economática, porque lá eu sei que tem. Perfeito, acredito que foi de grande valia essa aula. A diversificação, vocês puderam perceber que é extremamente importante, né? Muita gente realmente pulveriza a carteira, não sabe onde está colocando os seus ativos. Isso complica mesmo, porque daí pode perder dinheiro e vai falar que bolsa é cassino. Mas enfim, você está nessa aula aqui, você já compreendeu o que é diversificação, quantos ativos você deve ter na sua carteira, diversificar de forma geográfica, diversificar os ativos, as classes, né? Entender o que é o risco sistêmico, o que é o risco não sistemático. É importante você entender isso para que a gente avance no nosso conteúdo, certo? Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, vamos conversar também. E bora lá para a próxima aula. Tamo junto!